Oi? Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus, mais uma semana na casa do Senhor, mais um domingo. Salmo 8, versículo 1 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Amém? Esse é o nosso Senhor, Deus forte, Deus grande, Deus majestoso. E nós vamos mesmo adorar esse Deus, cantar. Eu peço para os irmãos ficarem de pé, para louvarmos ao Senhor. E vamos cantar: Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Vamos cantar. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Novamente. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Estamos felizes? Ih, acho que não está não, olha. Estamos felizes? Vamos. Muito bem, então adoremos ao Senhor. Ele é exaltado, o Senhor é exaltado nos céus. Eu louvo. Cantemos. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Eu louvo. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser terra e céus se alegrem o adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Eu louvo. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Eu louvo. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser na terra e céus se alegrem. Exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Estamos aqui para Te exaltar, para Te magnificar, Senhor. Estamos na Tua presença mesmo e pedimos a Tua graça e misericórdia para este culto que está sendo iniciado neste momento. Que o Teu nome possa mesmo
estar no alto, Senhor, não apenas em nossos lábios, mas em nossos corações. E possamos mesmo estar com os ouvidos abertos, o coração também disposto, manso, para escutar a Tua palavra. E assim, cada dia mais, Senhor, cada semana mais, sermos transformados por Ti. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui presente, também outros, Senhor, que estão espalhados no mundo, que Te adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor possa mesmo nos abençoar, estar conosco, estar presente em nosso meio. Abençoa este país, Portugal, abençoa este distrito, esta cidade, Beja, Senhor. E, enfim, Te pedimos humildemente, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Nesse momento, irmãos, vamos dar apenas alguns avisos, aquilo que os irmãos já são sabedores. O irmão Álvaro está colocando aqui os nossos trabalhos semanais. Então, agora pela manhã, temos a Escola Bíblica Dominical às 11h. O pastor Elias vai estar pregando hoje no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios. À tarde, às 5h, nós temos o culto de adoração também, à tarde, aqui neste templo aqui de Beja. E vamos estar estudando o livro de Gênesis, capítulo 2, a criação da mulher. Então, todos estão convidados. Na terça, nós temos o culto de doutrina com o pastor Elias. Ele está dando ali os evangelhos, uma forma cronológica, ali a vida de Cristo. Eu acho que agora já é o nascimento de Jesus, né, que acabamos de dar. Então, todos estão convidados também na terça-feira, às 20h, 28 horas da noite. Na quarta, temos Cuba, também volta ali das 20h30, 20h45. O pastor Elias está dando a carta de Apocalipse ali para os irmãos. Todos também são convidados, aqueles que estão interessados em ouvir, lá em Cuba. Na quinta-feira, Vales Mortos, o pastor faz a visita ali em Serpa, também apanha, né, levanta ali os irmãos Casal Bulli, e vai para Vales Mortos às 3h. E aqui em Beja, no nosso templo, à noite nós temos o culto de oração às 20h. No sábado temos o trabalho ali no Pelame também. Quem quiser, estiver interessado em ajudar, pode também ficar à vontade, conversar com a gente. Temos o trabalho na praça com as crianças no sábado pela manhã. E no sábado à tarde temos o Descobridores da Bíblia, às 17h, aqui no templo em Beja, tá bom? Todos são convidados a estarem participando. Se alguém tem algum motivo de oração, algum pedido de oração, algum agradecimento, nós temos o grupo também de oração, você pode estar colocando lá, ou se quiser falar com o pastor Elias, comigo, também fique à vontade, tá bem? São esses os nossos avisos, nossos trabalhos. Qualquer coisa saindo desse pensamento, nós avisamos os irmãos, tá bem? Vamos fazer o momento do ofertório agora. No domingo passado, acho que foi o Daniel, foi a Isabel. Acho que foi a Isabel, né? Foi o Daniel? Então, Érica, ainda está doendo teu pé, Érica? Pode ir lá? Então, vem a Érica. Irmã Angelina, a senhora pode dar uma sacolinha para ela? Aqui embaixo a sacola para isso. Enquanto isso, vamos cantar por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. E em seguida eu peço ao irmão Tanguy para fazer uma oração para nós, tá bem? Cantemos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Antes das crianças irem para as classes, vamos cantar ao nosso Deus mais no caso agora, um hino. Ouça o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador. Seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar. Cantemos. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, para que os possa abençoar. Quem não deseja auxiliar, seus cordeirinhos aguardar e encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, vai buscar, vai buscar, para que os possa abençoar. Pelo deserto a padecer, pelas estradas a morrer, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, vai buscar, para que os possa abençoar. Muito bem, apenas a classe das crianças vão descer. Hoje os adolescentes vão ficar aqui no templo, escutando a mensagem hoje especial do pastor Elias. Amém? Podem ir para a classe. Nos abençoe, pastor Elias. Que bom, amados irmãos, é estarmos na casa do Senhor e podermos cantar hinos de louvores a seu nome, nesse dia especial que é o dia do Senhor, em que Ele
ressuscitou dentre os mortos. Nos domingos pela manhã, nós estamos, irmãos, assim, quando cai a minha parte, né? Estamos meditando em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E nós chegamos agora, irmãos, no final do capítulo 6. No final do capítulo 6. Essa parte aí que vai do versículo 12 até o versículo 20. Então, eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 6, os versículos 12 até o versículo 20. Vamos nos colocar de pé, irmãos, os que podem, né? Para acompanharmos essa leitura, e depois a gente faz assim uma breve oração e começa a exposição. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos instrui, ela nos guia, Senhor, naquilo que devemos fazer e praticar. Ó Pai Celeste, nos dá mesmo a humildade, Senhor, para fazermos o que a tua palavra nos ordena. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, a cada um de nós, e que possamos, Senhor, sermos aqui não somente ouvintes desta palavra, mas que possamos ser praticantes. No nome de Jesus, oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Bem, para os irmãos compreenderem melhor esta passagem, é necessário, irmãos, até dar um pano de fundo para os irmãos. Eu já falei, por exemplo, da questão do capítulo 1 até o capítulo 4, que foi a questão de divisão, então o pano de fundo estava aí. Depois, o capítulo 5, com respeito àquele jovem que estava dormindo com a madrasta. Aí, o capítulo 6, que era um irmão que estava levando um outro irmão no tribunal dos incrédulos. E agora termina essa parte aqui, que é do versículo 12 até o versículo 20, um outro assunto de que Paulo ficou conhecedor quando um grupo de irmãos saíram de Corinto e foram até Éfeso. Veja, ele está em Éfeso. E ele tem um relato a respeito do que está acontecendo na igreja em Corinto. Os irmãos vão ver, nós veremos pela graça de Deus, tipo assim, a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo ele está respondendo perguntas. Por exemplo, se você olhar no capítulo 7, versículo 1,
ele diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então, vai entrar aquela sessão de que o apóstolo Paulo ele está respondendo questões dos irmãos em Corinto. Mas antes de entrar, aqui, irmãos, do versículo 12 até o versículo 20, parece que ele vai dando uma introdução do que vai falar. Porque os irmãos lá em Corinto, e os irmãos sabem que a cidade de Corinto era uma cidade marcada por comércio, roubos, pluralismo religioso. E Corinto, por ser uma cidade assim portuária, né, muitos barcos passavam por lá, era também uma cultura assim, muito sexualizada. Interessante que na época lá, até se formou um verbo. Tal era a devassidão que existia na cidade de Corinto. O nome da cidade recebeu um verbo. O verbo era vamos corintinizar, que era ter relação sexual. Tal era a fama da cidade, nesse aspecto de sensualidade. Isso, é claro, acontecia entre casados e relações impuras que aconteciam. Isso tinha assim na cidade. E até muitas afeições homofóbicas entre eles também. A prova, irmãos, de que isto acontecia, que não é meramente algo, uma história secular, é que no capítulo 6, aí mesmo, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala um pouco dos convertidos da igreja em Corinto. Olha o que ele diz lá no versículo 9, 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí olha e cita, nem impuros, essa palavra impuro é aquela palavra porneia no grego, tá? E essa palavra impuros diz respeito a toda relação sexual ilícita, seja ela antes do casamento, seja ela extraconjugal, ou seja, que não é feita com o seu cônjuge, tá certo? Então, essa palavra impureza abarca tudo isso. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o que ele diz no versículo 11. Tais fortes alguns de vós. Então lá dentro da igreja tinha irmãos que tinham sido impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Então, e aqui é algo assim bem interessante, porque você vê o tipo de pessoa que Jesus Cristo salva. Olha esse grupo de pessoas. É Ele que purifica, é Ele que salva. Então, irmãos, há esperança para o impuro? Há esperança para o idólatra? Há esperança para o adúltero? Há esperança para o efeminado? Para o sodomita? Jesus transforma a vida. Por isso que nós temos que evangelizar todo e não fazer discriminação de ninguém. Pregar para toda criatura, quem quer que seja. Por quê? Porque essas pessoas podem ser ganhas para o reino de Deus. Certo? Então, veja só. Na igreja também, os irmãos são sabedores, no capítulo 5, que tinha lá aquele jovem que estava dormindo com a madrasta. Então, para você ver, eles tinham abraçado a fé, mas algumas coisas ainda estavam lá. Ainda estavam lá. Né? Eles trouxeram alguns desses costumes maus do mundo para dentro da igreja. O que estava, irmãos, acontecendo era que havia ali pessoas na igreja que também estavam se prostituindo com meretrizes. Você já imaginou? Olha, na igreja tinha divisão. Na igreja tinha esse jovem com a madrasta. Na igreja tinha um irmão levando o outro ao tribunal.
Na igreja tinha irmãos que estavam se embriagando na ceia. E outros que comiam demais, que deixavam outros sem comer. E também tinha briga entre os dons. Olha, o meu dom de cura é melhor do que o teu dom de línguas. O meu dom de interpretação é melhor do que o teu. E havia essa disputa e briga dentro da igreja. A prova do que nós estamos dizendo aqui para os irmãos, de que tinha pessoas dentro da igreja que estavam se relacionando com prostituta, a prova você encontra no versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz aí. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Como é que pode, irmão? Um irmão, uma irmã, uma pessoa fazer uma coisa dessa? Lembra, o nosso corpo é membro. É do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, note, irmãos, por aqui você nota que irmãos de lá da igreja estavam fazendo uma coisa dessa. Então, neste parágrafo aqui, do versículo 12 até o versículo 20, o Paulo ele vai consertar isto mostrando. E agora eu vou fazer aqui a divisão do 12 até o 20, o que nós vamos ver pela graça de Deus. Primeiro, no versículo 12, irmãos, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai mesmo mostrar que a verdadeira liberdade está submetida à edificação e ao senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo, ou seja, quem manda em mim é Jesus, não sou eu. Então, no versículo 12, nós vamos ver, pela graça de Deus, o Paulo mostrando que a verdadeira liberdade está submetida à edificação e ao senhorio de Cristo. Versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo vai mostrar que o corpo tem um propósito espiritual e eterno. Os versículos 15 a 17, ele vai mostrar que o corpo pertence a Cristo e reflete nossa união com Ele. Versículo 18, ele vai mostrar que o pecado sexual fere o próprio corpo. E do versículo 19 ao versículo 20, ele vai mesmo dizer e provar que o corpo é templo, é santuário, propriedade e altar de Deus. Então vamos primeiro com o versículo 12. Tá? Vamos aí com o versículo 12. Quando Paulo recebeu esses irmãos que vinham de Corinto, aí esses irmãos diziam, olha lá, Paulo, o que está acontecendo lá na igreja é o seguinte, a alegação deles é que todas as coisas são lícitas. Ora, nós já temos Jesus, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos, o meu corpo é as minhas regras. Entendeu? Eu sou livre já. Então tudo me é lícito, tudo me é lícito. E depois, eles, juntando a esse raciocínio, eles diziam assim, olha, o estômago é para a comida e a comida é para o estômago. Ora, eu sou um ser que eu tenho órgãos sexuais. Então, se foi criado o órgão sexual, é para o sexo. E o sexo é para o órgão sexual. Então, o apóstolo Paulo vai refutar esses dois argumentos, tá bem? Então, o primeiro está aqui no versículo 12. Olha o que ele diz aqui. Ele repete, veja, ele repete o que o pessoal está dizendo. O pessoal está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Então, o Paulo repete, ei, vocês estão dizendo que todas as coisas me são lícitas. Tá certo, eu até concordo com vocês. Mas, aí ele entra o mais, nem todas convêm. Tá certo, todas as coisas são me lícitas, concordo com vocês também. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, veja só. O Paulo,
Ele aceita o princípio. Ele aceita o princípio. Todas as coisas me são lícitas. Ele aceita o princípio. Mas ele conserta a má interpretação dos coríntios. Ele conserta. Como? Aplicando critérios. Ele aplica critérios. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Aqui nós temos o critério de edificação. Critério da edificação. O princípio lançado aqui por Paulo é: algo pode ser lícito, mas se não edifica ou minha vida ou a vida de um outro, eu devo evitar. É isso que ele está dizendo. Só a nível de ilustração. Por exemplo, lembra quando o Senhor Jesus Cristo, ele falou, lá em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, ele disse assim: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para não serem vistos por eles. Olha o que ele diz: guardai-vos de praticar as vossas boas obras. Eu pergunto, é lícito fazer boas obras? É. Mas aí tem um porém. A esmola é algo correto, esperado, mas se feita por alta promoção, perde seu valor espiritual. Ora, se você entrega com a mão direita, né, e deixa a mão esquerda ver e começa a propagar para todo mundo que você fez, você já recebeu. Então, não há problema nenhum em fazer doações e tudo e tal, mas é entre você e Deus, não fica propagando. Então, é uma coisa lícita, mas tem uma coisa aí que não convém, que é a autopromoção, né? O que ele coloca aqui. Então, Jesus diz que a motivação errada, ela anula a recompensa. Então, veja, lícito, convém? Não convém? Eu tenho que pensar nisso. Uma outra coisa, algo pode ser extremamente correto, mas não convém se for feito por vaidade. Não é? Não convém se vai, por exemplo, escandalizar um irmão. Exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos, exemplo bíblico. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 a 13, o apóstolo Paulo está falando a respeito de comida e coisas assim. Aí ele diz: vede, porém, que esta liberdade vossa não venha de alguma maneira a ser tropeço para os fracos. Isso é o versículo 9. Então, veja, no caso, comer carne oferecida a ídolos era tecnicamente permitido. Por que era permitido? Porque o ídolo nada é. Versículo 4. Ora, essa comida foi oferecida a Moloque. Essa comida foi oferecida a Baal. Irmãos, quem é Baal? Baal existe? Não, Baal não existe. Eu posso comer essa carne sem problema nenhum. Tecnicamente, não tem, assim, nenhum problema comer, porque o ídolo não existe. Mas, se isso escandaliza um irmão fraco na fé, então não convém comer. Olha, irmãos, por exemplo, eu conheço irmãos que se escandalizam, vamos supor, se alguém vai comer porco, que se escandalizam. Tem uns que comem e não se escandalizam, né? Mas, tipo assim, se eu for comer, vai escandalizar. Então, se vai escandalizar o irmão, eu não como, na frente dele. Na frente dele. Não tem nenhum problema. Não quero escandalizar o irmão. O apóstolo Paulo disse: se isso escandaliza meu irmão, não vou fazer. Então, veja só, é lícito? É. Convém? Depende. Os irmãos estão entendendo? É isso que ele está colocando aqui. Então, Paulo diz que prefere nunca mais comer carne do que fazer alguém tropeçar. Então, não é uma questão só minha. Então, eu tenho que ver. É lícito fazer? Sou livre? Sim. Agora, nem tudo convém. Isso vai edificar minha vida? Não. Isso vai edificar a vida do irmão? Não. Então, não vou fazer. Então, o Paulo está colocando aqui o critério de edificação. Não é, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, tudo me é lícito. Calma aí. Convém fazer? Então,
O amor pelo outro restringe minha liberdade. Se minha ação fere a consciência de alguém, então não convém fazer. Outra coisa aí, e aqui é o segundo critério. Todas as coisas me são lícitas. Voltemos lá para o versículo 12. Aí ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui está o critério de domínio próprio. Certo? O primeiro critério é o critério da edificação. Tudo me é lícito. Mas isso convém eu fazer? Edifica a minha vida? Tá bom, faço. Não, então não faço. Tudo me é lícito. Edifica a vida do irmão, se eu for fazer isso? Edifica, então vou fazer. Não edifica, então não vou fazer. Então eu tenho que ter esse freio da edificação. Agora esse outro aqui é do domínio próprio. A verdadeira liberdade cristã, irmãos, não é fazer tudo, mas não ser dominado por nada. Se algo começa a controlar minha mente, meus desejos, rotina ou identidade, mesmo que não seja pecado em si, já não convém. Pois deixo de estar em Cristo como livre e passo a estar debaixo de outro Senhor. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 25 até o 27, 1 Coríntios 9, 25 a 27, o Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como se desferindo golpes no ar. Agora olha o que ele diz, mas esmurro o meu corpo. É uma linguagem aqui figurada, não que ele está fazendo isso literalmente, né? Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui em Paulo o autocontrole. Nós vemos aqui em Paulo o domínio próprio, que é essencial para a vida cristã. Então, Paulo, mesmo sendo apóstolo, se considera em constante necessidade de disciplina pessoal. Então, a verdadeira liberdade, irmãos, está submetida à edificação e ao senhorio de Cristo. E aí, olha, liberdade sem controle, irmãos, é igual a um carro potente sem travão. Imagine, você tem uma Lamborghini, uma Ferrari, né, potente, aí você mesmo acelera, vai-se embora. Mas se não tiver travão, o que vai acontecer? Você vai se acabar. Então, sou livre? Sou, mas tem que ter travão. Tem que ter freio. Não é tudo que eu vou poder fazer. Eu tenho que pensar. Convém, edifica a minha vida, edifica a vida do irmão. Né? Isto aqui convém. Isso aqui já está me controlando. Isso aqui já está me dominando. Então, eu tenho que parar. Por quê? Porque Jesus, que é o Senhor do meu corpo, não é aquele determinada coisa ali. O outro argumento, vamos lá para o outro argumento, é o versículo 13 e versículo 14. O corpo tem um propósito espiritual e eterno. Então, o apóstolo Paulo está vindo, assim, nesse raciocínio, ele está colocando e consertando esses dizeres que são mal interpretados pelos coríntios. Não é? Agora, essa aqui é toda uma teologia do corpo, né? Do versículo 12 até o 20. No versículo 13, o Paulo cita uma outra coisa que eles dizem. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Era mais ou menos assim. Ora, se Deus não quisesse que eu tivesse relação sexual, eu não teria feito o meu órgão sexual. Então, assim como o estômago está para o alimento para o estômago, o órgão sexual está para o sexo. Pronto, eu posso fazer. Ora, se ele não quisesse, não fizesse isso. O Paulo, epa, calma aí. Os alimentos, sim, são para o estômago para os alimentos. Mas, lá vem de novo Paulo, mas Deus destruirá tanto estes, que são alimentos, como aquele, que é o estômago. Os irmãos sabem, né? Novo céu, nova terra.
Nós não vamos precisar, veja, eu não estou entrando aqui na questão se vamos comer, tá? Nós não vamos precisar de comida para sobreviver, irmãos. É um corpo glorioso, espiritual. Também não quero entrar, algum pode dizer, pastor, e aquela ceia que a gente vai ter, o banquete com Abraão, todinho sentado ali à mesa? Veja, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou, ele comeu pão? Comeu. Ele comeu peixe? Comeu. Depois de corpo glorificado. Mas qual era a intenção disso? É porque ele precisava? Necessitava para viver? Não, uma das razões foi para provar que ele não era um fantasma. E a outra era a questão de comunhão. Mas não que precisamos. Então, esses dois vão ser destruídos. Só que o Paulo, ele diz, olha, vocês estão falando aqui de órgãos e tudo, mas eu quero falar aqui para vocês de corpo. Porém, o corpo não é para a impureza. Veja, você está dizendo esse órgão aqui é para aquilo ali. Calma aí, mas esse órgão faz parte de um corpo. E esse corpo não é para a impureza. Note como ele diz, irmãos. Ele não diz aqui que esse corpo não é para o sexo. Ele diz que esse corpo não é para a impureza. E, de novo, ele usa a palavra porneia, que significa todas as relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? É você dormir com o seu namorado. É você dormir com a tua namorada. Não, eu tenho que conhecer, porque essa com quem eu vou casar. Eu tenho que ter logo uma experiência para saber se somos compatíveis ou não, se não somos. Conversa. Isso é tudo desculpa para o pecado. E aí, o que acontece? As consequências que tem aí. Uma jovem fica grávida. Daqui a pouco quer abortar. Se não, o rapaz que já provou vai-se embora. E aí a menina fica. E se é crente, eu não vou abortar. Lá está, uma criança sem o pai. E quando essa criança nasce, ela começa a perguntar, cadê o meu pai? Eu não sou amado. O meu pai só chegou aí, se aproveitou da minha mãe, foi-se embora e eu estou aqui. Aí cresce tanta criança com problema. Porque ele cresce sem ver pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Tantos problemas que causam, irmãos, essa questão de relações impuras. Mas, hoje em dia, a pessoa vê isso como normal. Normal. Os jovens vão juntos, os namorados vão juntos, vão daqui para a Espanha, vão para a Inglaterra, vão juntos, sem problema nenhum. Dormem junto, pecado, e não entra no céu, impureza não entra no céu. Nenhum impuro entra no reino de Deus. Mas é incrível como isso já está no meio evangélico. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume de tanto ouvir. Mas a minha colega faz, o meu colega faz. Ele já tem tido experiência. Irmãos, isso é muito tentador. Eu estava no liceu. Os meus colegas nas sextas-feiras iam para as festas. E quando chegava na segunda-feira, rapaz, tu perdeu. Tu é muito besta. Rapaz, a gente estava lá na piscina e tudo, era bebida e tal, droga para lá, droga para cá. Tu sabe, menina, eu saí com ela, eu fiquei lá, eu fiquei. E aí, dentro do meu coração, puxa vida, eles aproveitaram e eu não aproveitei. Não é essa a sensação que passa? Eu quero fazer parte desse grupo, e esse grupo já está tendo as suas... ele já teve a experiência, e eu não... meu pai, eu não tive essa experiência, eu tenho que ter essa experiência também. Isso é tudo uma coisa diabólica para fazer com que o jovem caia na impureza. O corpo não é para a impureza. Você que é crente, o seu corpo é de Jesus Cristo. O seu corpo não é para a impureza. O seu corpo não é seu. Paulo vai falar isso mais tarde. Mas é para o Senhor. O Senhor para o corpo. 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ele está falando do corpo. Olha a importância do corpo. O estômago é passageiro, a comida é passageira. O corpo não, ele permanece. Eles alegavam assim, como o estômago foi para os alimentos, o órgão sexual e tal. O Paulo destrói esse argumento. É? O corpo é para o Senhor. Não é para isso não é para impureza não. Ou seja, irmãos,
Assim como não haverá mais a necessidade de comida, também não haverá necessidade para os homens se procriarem. Procriação só é aqui na terra. É curioso, Deus fez dois seres, os anjos e os seres humanos. Os seres humanos ele fez só dois. E disse, crescei e multiplicai. Mas ele não falou isso para os anjos. Quando ele criou os anjos, irmãos, ele criou o número dos anjos. Aquele número até hoje permanece. É claro, uns que ficaram no céu, outros que caíram. Mas esse número não aumentou. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, que existia desde o passado, você vê ele chegando com Daniel, vê ele chegando com Maria. É um jovem de 30 anos. Não aumentou idade, nem nada, nem se procriou. Como Jesus Cristo disse, os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Aqui na terra nós temos essas necessidades, mas nós devemos manter, irmãos, nosso corpo puro e não entregar a impureza. E como fazer isso? Como manter o meu corpo puro? Ter as relações dentro do casamento. É isso que o apóstolo Paulo vai descrever e vai falar no capítulo 7. É isso que ele vai fazer. Se você olhar o capítulo 7 aí, olha o que ele diz aqui no versículo 1. 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que me escrevesses, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, olha lá, por causa da impureza, de novo ele diz. Ele não quer um jovem se relacionando com a sua namorada antes de casar. Isso é impuro, isso é impureza. Por causa da impureza, o homem está hoje com uma mulher, está com outra, 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 água. Acho que eu vou me casar. Não é isso não. Por causa da impureza, ele diz aqui, olha, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Você vai ter relação com o seu marido. Não é com o seu namorado. Não é com o seu conhecido. É com o seu marido. É com a sua esposa. Deus, irmãos, ele tem planos eternos para o seu corpo. Então, cuide agora do seu corpo. O modo como nós tratamos o corpo expressa a nossa esperança na ressurreição. Agora vamos lá para o versículo 15 e o versículo 17. Do 15 a 17. O Paulo continuando ainda. Agora aqui ele vai mostrar que o corpo pertence a Cristo e reflete nossa união com Ele. Não sabeis, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, porque meu corpo é de Cristo, então esses membros todos são de Cristo. Né? Tomaria os meus membros, os membros que são de Cristo, e os faria membros de meretriz. Meretriz, irmãos. É isso. É esse corpo que você vai fazer isto? Ora, absolutamente não. Ou não sabeis, aí olha o que ele vai fazer. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, e aí ele volta lá para o Gênesis, serão os dois uma só carne. Você já imaginou? O rapaz sai hoje com uma menina, é uma carne com ela. Amanhã é com outra menina, uma carne com aquela. Olha a impureza, olha a situação. Terrível, irmãos. Mas isso está sendo normalizado. Ninguém olha mais com... Não, saiu com a namorada dele, está ali. Dormiu lá na casa do namorado, da namorada. Sim, fala normal. Antigamente, eu não sou tão velho, irmãos. Não sou tão velho. Mas isso era vergonhoso. Não sei aqui, em Portugal, mas no sítio onde eu nasci, uma menina perdesse a virgindade, ainda na casa do seu pai, irmãos, a família toda se mudava do bairro, se mudava da freguesia, de vergonha. Hoje,
Não se tem mais vergonha. Isso ficou normalizado, é normal, todo mundo faz. Todo mundo menos eu, todo mundo menos você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Não deixa isso entrar na sua cabeça e dizer que isso é normal e ver como isso é normal. A coisa está tão assim, irmãos, que ninguém mais nem diz nada. Ah, cadê o seu filho? Ah, foi hoje dormir na casa da namorada. Ah, foi hoje dormir na casa do namorado. Então não tem problema nenhum. Eita, você é muito antiquado. Você é muito do passado, para com isso. Não, eles estão com preservativo. Irmão, eu já ouvi assim, vai para onde? Ah, vou lá para casa do meu namorado. Não esquece o preservativo. Ou seja, pode fazer à vontade. Está preservada. Não vai pegar uma sida, não vai... Ah, irmãos. E isso fica normalizado, sabe? Normalizado. Ele diz aqui, os dois são uma só carne. Aquele, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele é unido com Jesus. É uma união. Não é apenas uma união assim do ser e tudo, mas é uma união espiritual. Estamos unidos. Se morrermos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Ele não diz, se fostes ressuscitados com Cristo, Colossenses 3:1, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Ele fala dessa união. Então a primícia é, os corpos dos crentes são membros de Cristo. Conclusão, unir membros de Cristo a uma prostituta é um absurdo. É um pecado. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. A união com Cristo, ela é real e corporal. Até os membros físicos do crente pertencem a Cristo. É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui. O sexo não é apenas físico, mas espiritual e ontológico. Uma só carne. É o que ele está dizendo aqui. Então, a união com Cristo, irmãos, exclui qualquer uso indevido do corpo. Qual é o uso indevido do corpo? Relações sexuais antes do casamento, relações sexuais extraconjugais, se não for com a sua esposa, com o seu cônjuge. Então, a união com Cristo, ela exclui qualquer uso indevido do corpo. Vamos para o versículo 18. Versículo 18. O Paulo vai mostrar aqui que o pecado sexual, ele fere o próprio corpo. Olha o que ele diz. Ele diz assim, fugir da impureza. De novo a palavra porneia. Toda relação sexual fora do casamento. Seja antes, seja durante o casamento, extraconjugal, tudo isso. Fugir da impureza. Olha o que ele diz, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Olha só. Vai fazer o quê? Vai roubar? Você pegou, roubou. Esse pecado é fora do corpo? Hã? O pecado sexual é um pecado com o corpo. E ele diz aqui, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A imoralidade, irmão, sexual, ela não é apenas um erro. Ela é uma autoviolação espiritual. Por quê? Porque o corpo é templo. Se o corpo é templo, o pecado é uma profanação. Interessante que aqui o Paulo não manda debater a questão, né? Ele não fica debatendo. Ele diz, foge. Com questões assim de impureza, irmãos, que envolvem sexo,
É fugir, não tem outra conversa não. Não tem bom, irmãos. Não tem pastor, não tem missionário, não tem irmão, não tem irmã, não tem nada. Se você não fugir, você cai. Seja pastor, seja missionário, seja irmão, seja irmã, até pessoas de certa idade. Nesses dias a gente ficou escandalizado com um pastor já com 70 e tantos anos. 70 e tantos anos. A gente pensa, poxa, já parou, né? E já está mais sossegado, vamos dizer assim, né? Mas ainda pecou, ainda adulterou. Então, irmãos, enquanto a gente tiver nessa carne a possibilidade de pecar, não se subestime. Não fica dizendo, eu sou forte. Não, mas agora eu já passei dos 60, eu já tenho isso mais controlado. Eu vejo histórias e mais histórias de pessoas aí que vacilaram, que caíram porque não vigiaram. Tem uma história, irmãos, tradicional, um exemplo para todos nós, que é de quem? De José. José, um rapaz bonito, né? Um rapaz mesmo assim, formoso, na casa de Potifar. Aí a esposa olhou, mas que homem bonito, alto, né? Olha, forte, olha, ai, meu pai, eu queria... E, olha, deita comigo, olha, deita comigo. E o José não. E o José evitava ficar ali naquela casa só. Mas um dia aconteceu o quê? Não estava ninguém. E ele foi lá para fazer o trabalho. E aí a esposa aproveitou a oportunidade para agarrá-lo. E agora ela não falou, ela agarrou pelas suas roupas. E o que foi que José fez? Tirou as roupas, deixou com ela e fugiu. Foi isso que ele fez, irmãos. Aí não ficou ali porque ele ia dizer, olha, desculpa lá, mas isso não dá certo. Pense bem, tá? Ele não vai discutir. Por quê? Porque ele vai cair. Não fica discutindo, não fica ali debatendo. Olha, pense bem. Olha, não faça isso não. Olha, o seu esposo pode saber. Não fica conversando, cai fora, vai-te embora. Você vai cair. Passa longe do pecado. Tem uma outra ilustração. Irmãos, quando eu estou dizendo isso, eu também estou dizendo para mim. Eu estou falando assim, olha, passe longe do pecado, passemos nós longe do pecado. Conta-se a história, né, de uma pessoa rica que queria contratar um chofé, um motorista para ela. E aí mandou fazer a seleção. Mas ela colocava esse motorista, tipo assim, para ir numa montanha, né? E aí, quando chegava a determinado ponto da montanha, ela dizia assim, daquele penhasco ali, porque a montanha tinha, aí passava aqui o penhasco, né? Daquele penhasco ali, você passa quanta distância longe dele? Aí disse, não, eu passo até, vamos dizer, 1,5 metro ali. Ah, tá bom. Quando chegou embaixo, vem o outro, não contrata aquele não. Aí contrata o outro. Aí chegava lá, naquele lugar, e disse, olha, ali, você passa quanto, assim, de distância do precipício? Aí ele diz, olha, ali até 1 metro. Ou seja, no pensamento dele, era mostrar o quanto ele era perito, né? O quanto ele era bom naquilo. Aí lá, sim, desceu e não contrata esse não, manda outro. Aí o outro foi, quando chegou lá, aí disse assim, você daquele penhasco, você passa quanto assim de distância e tudo? Aí ele olhou para ela e disse, minha senhora, desculpa lá, mas o máximo que eu puder passar longe do penhasco, eu vou passar. Aí ela disse, está contratado. O que acontece com muitos de nós, irmãos, é que nós vivemos perto do penhasco. A gente vive perto do perigo. A gente tem que se afastar do perigo, porque quanto mais perto, mais possibilidade de você cair, mais possibilidade de eu cair. O que é que eu vou fazer? Vou sair. Opa, a irmãzinha está só? Tá bem, minha irmã, depois eu volto, né? Deus abençoe. Tem uma situação aqui, tá bem, tá bom. Vai embora. Não fica andando perto do penhasco. Pode cair. 19 e 20.
versículos 19 e 20. O corpo é templo, propriedade, altar de Deus. Versículo 19, ele diz: acaso não sabeis? Ele diz: puxa, irmãos, você não sabe, irmãos. Irmãos, essa igreja foi catequizada pelo apóstolo Paulo. Entende? Foi Paulo que pregou lá. Ele não ficou lá só, no máximo, talvez ele ficou ali 1 ano e meio ou um pouco mais. Então, ele ensinou muitas coisas. E quando ele diz não sabeis, é porque ele tinha ensinado. Não sabeis, irmãos, que o vosso corpo, olha o que ele diz, irmãos, é santuário do Espírito Santo. É santuário do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Você pode ver, irmãos, que ele uniu aqui a Trindade. Ele já falou que o corpo é de Deus, ele fala que o corpo é de Jesus Cristo, agora é santuário do Espírito Santo. Que está em vós, o Espírito Santo não veio passear na tua vida e na minha vida. Ele está em nós, ele estará convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu fui unido a ele. E o meu corpo agora é templo do Espírito Santo. O qual, ele diz aqui, o qual tendes da parte de Deus. E que não sois de vós mesmo, você não é de você mesmo. O corpo, o seu corpo não é seu. Não vá assim, assimilar essa conversa que está aí pelo mundo. Meu corpo é minhas regras. É meu corpo, é minhas regras. O corpo não é seu. Coloca isso na sua cabeça. Você que é crente. O corpo não é seu. O corpo é santuário do Espírito Santo, ele é dado por Deus, não é de você mesmo. E mais, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Quando você compra uma coisa, você não quer usar do jeito que você quer? Pois o seu corpo foi comprado por Deus. Esse corpo aqui não é meu, esse corpo aí não é seu. Saiba disso, esse corpo não é seu. Você que é crente, esse corpo não é seu. Não é o meu corpo, as minhas regras. Esse corpo é de Deus, esse corpo é santuário do Espírito Santo. Então, o corpo é templo do Espírito Santo. Ele é habitação de Deus. Agora, olha só, irmãos, o que nós fazemos. Quando nós vamos para a igreja, olha só o que fazemos. Nós vamos para a igreja, né? Aí você entra na igreja, aí está com os filhos e tudo, aí os filhos começam a chamar um certo palavrão que chama em casa. Aí eu, menino, aqui é a igreja, aqui é o templo do Senhor, não pode fazer isso aqui. Aí dentro da igreja você não tem coragem de chamar um palavrão, você não está gritando com a sua esposa, com o seu marido, você não fica impaciente, você não quer se irritar, porque é a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Olha a reverência, menino. Olha a reverência, meus amados irmãos. Isso daqui é um templo. A gente pode muito bem pegar isso aqui e fazer uma loja. Acabou-se. O que consagra essas 4 paredes somos nós. Nós, irmãos, é que somos templo do Espírito Santo. Deus não fica dentro dessas 4 paredes quando a gente vai embora. Você está levando Deus para onde quer que você vá. Deus habita no teu corpo. Ah, quer dizer que tu não pode chamar palavrão aqui na igreja, mas pode chamar na tua casa. Ah, você não pode fazer algumas coisas aqui na igreja porque é a casa do Senhor. E na tua casa pode? E no teu trabalho pode? Você pode ir lá mentir, pode enganar, pode fazer tudo isso? A sua boca não faz parte desse corpo que é de Jesus? Olha como nós fazemos, irmãos. Olha o que eu estou dizendo. Nós temos a tendência de idolatrar isso daqui. Mas é isso aqui que é o templo do Espírito Santo. É isso aí que é o templo do Espírito Santo. E isso você leva para todo canto. Para a escola, para o trabalho, para onde você for. É o templo do Espírito Santo. Foi dado por Deus. Não é autônomo. Foi comprado por preço, redimido pelo sangue de Jesus. Não somos de nós mesmos. Então, irmãos, aí a conclusão é, se o meu corpo é
santuário do Espírito Santo. Foi dado por Deus, comprado por Ele. Então, Paulo, ele termina e ele diz o quê? No versículo 20. Glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui está a ideia principal. Podia ser o tema, né? Do nosso texto, do 1 Coríntios 6, 12 a 20. O tema pode ser dito como glorificando a Deus nos nossos corpos. Como é que nós podemos glorificar a Deus nos nossos corpos? Vivendo com disciplina e domínio próprio. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito, não me deixarei dominar. Glorificamos a Deus quando não somos dominados pelos desejos do corpo, mas o submetemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não é o que o meu corpo quer. Isso agrada? Isso edifica? Isso aqui vai agradar ao Senhor? É o Senhor que é o dono do meu corpo. E, geralmente, os jovens, os adolescentes, vão dizer, isso aqui é minha vida. É minha vida. Mamãe, a senhora tá, papai, é minha vida. Que tua vida? Nada. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que me submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso inclui vícios, seja eles alimentares, digitais, sexuais, descontrole emocional ou impossível. Eu tenho, irmãos, que vigiar hábitos na minha vida, desenvolver limites. Essa sociedade de hoje não tem limite. Eu quis, então eu quero. Que a gente vê no continente as crianças batem o pé, eu quero. Aí se não der, a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho que cultivar a sobriedade, autocontrole com oração e ação. Eu tenho que tratar o corpo como consagrado ao Senhor. O corpo é para o Senhor. Nosso corpo não é neutro nem descartável. Ele foi criado e será ressuscitado. Esse corpo será ressuscitado. Nós glorificamos a Deus, irmãos, quando nós cuidamos com a nossa saúde. É o templo do Espírito Santo. Sono, alimentação, descanso. Irmãos, isso aqui vai longe, né? Se a gente fosse ver o corpo, né? O que nós estamos fazendo assim com o nosso corpo, né? Modesta, por exemplo, no vestir. Por exemplo, já imaginou, irmãos, eu poderia chegar aqui na frente dos irmãos, preste atenção, eu poderia chegar aqui na frente, com a minha roupa toda preta, aqui uma caveira com uma espada encravada no crânio, e um brinco desse tamanho aqui, saindo daqui e vindo aqui, até aqui. Eu faço um furo e meto aqui, e outros por aqui. E mais um aqui no meu nariz, bem aqui no meu nariz. Pergunta, irmãos, qual é o pecado nisso? Qual é o pecado? Me fale de algum pecado. Eu estou cometendo algum pecado? Está tendo aqui algum pecado? É lícito eu fazer? Mas, irmãos, não convém. Eu tenho certeza absoluta que se eu entrasse dessa maneira, no próximo domingo, eu chegar aqui com meu coturno, entendeu? A minha calça toda rasgada, preto, atravessando aqui, os brincos aqui, os irmãos já iam se espantar. E o pastor se desviou. Não é? Mas eu te pergunto, qual é o pecado? Qual é? Eu tenho que pensar o seguinte, isso vai escandalizar os meus irmãos. Isso não vai ser bom. Tudo me é lícito, irmãos? Sim. Mas convém? Convém eu fazer isso? Para mim não tem problema nenhum. Colocar uma tatuagem grandona aqui no braço. Sou macho. Mas vai escandalizar os meus irmãos? Vai. Então não vou fazer. Nós temos que separar, irmãos, o que é. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para a glória de Deus. Esse corpo é do Senhor Jesus Cristo. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Você pergunta isso. O que é que eu estou fazendo? Que nessa semana, irmãos, você e eu, veja, essa mensagem é para mim.
é para você, que nós possamos parar e pensar, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Tem alguma coisa que está me escravizando? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Esse corpo é de Jesus. Eu estou fazendo tudo para a glória dele? Que o Senhor, irmãos, possa nos abençoar e possa nos ajudar a consagrar e glorificar Jesus neste corpo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos orienta, ela nos instrui. Às vezes, Senhor, achamos muito duro, mas é para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque tu fala muito claramente nas Sagradas Escrituras. Nos ajuda agora, Senhor. Nos dá mesmo essa vontade cada vez mais de querer te glorificar. Oramos, Senhor, aqui pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes que são tão bombardeados no seu colégio com tantas coisas, com tantas ideias, com tantas manias que as outras pessoas fazem e às vezes eles sentem tentados de fazer o mesmo. Livra, Senhor, os nossos filhos. Livra, Senhor, os nossos jovens. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos cairmos nesses pecados, Senhor, pecado de impureza. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, muitas das vezes as nossas intenções. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a consagrarmos e a glorificar o teu nome, Senhor, no nosso corpo. Leva-nos aos nossos lares, na tua paz, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus vos abençoe.